Oi amigos, a minha resposta hoje ela é em torno de uma questão que tomou conta dos noticiários nessa segunda-feira, dia 17 de agosto de 2020. Bom, uma criança grávida aos 10 anos de idade, com a gravidez de quase 6 meses. Ela recebeu autorização judicial para executar esse aborto, claro, através dos seus pais. Bom, a questão é que, em primeiro lugar, muitos cristãos foram para frente de um hospital referência em Pernambuco e tentando impedir que isso acontecesse, chamando o médico de assassino. A primeira pergunta é o papel da igreja exercer esse tipo de iniciativa? A outra coisa, é legítimo o aborto nessas circunstâncias? É um fato que essa criança, ela era violentada, abusada pelo seu tio desde a idade de 6 anos. E por consequência, aos 10 anos se engravidou. Olha, ainda que essa criança tenha sido vítima de um ato tão cruel, que é uma das faces desse mundo caído. Essa crueldade, ela é inqualificável. Mesmo assim, essa criança, ela não teve o direito de se defender, porque é totalmente indefesa. É por isso que Deus é contra esse tipo de coisa. Não é a vontade de Deus de maneira alguma um ato seguido de outro. Por exemplo, um ato de crueldade, que foi o estupro, está sendo seguido por um outro ato, que agora é o aborto. A criança indefesa, olha, milhões de crianças indefesas, sem ter o direito de escolher, são assassinadas diariamente. Imagine só um homem como Moisés quando nasceu. Moisés nasceu e deveria morrer por ordem do faraó. Mas sabe o que Deus fez? Deus usou pessoas para preservá-lo em vida e depois ele se tornou o grande libertador do povo hebreu da escravidão do Egito. Imagine essa criança que morreu hoje, nessa segunda-feira. Hoje é um dia triste. Essa criança, Deus certamente teria um propósito brilhante para ela. Todavia, a sua vida foi interrompida. Como igreja, nós nos posicionamos e somos contra. Eu não creio que juízes que fazem isso estejam alinhados com Deus nessa decisão, jamais. Mas todavia, a igreja, ela não tem um papel de tomar posse de armas e impedir que o pecado aconteça. Mas o posicionamento, ele é necessário. Mas nós nos posicionamos em Deus, somos filhos de Deus. E a primeira carta do apóstolo João diz assim, olha, que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. É verdade que como igreja nós estamos aqui para nos protestar e nos posicionar contra as obras do diabo. Mas não é tentar impedir que essas coisas aconteçam. Isso é infrutífero. Não vamos alcançar esse propósito. Jesus determinou que fôssemos e pregássemos o evangelho da graça a toda criatura. Mas ele não falou para pegarmos em armas. Não é nas ruas que nós vamos nos posicionar contra o aborto, contra o assassinato, contra o roubo. É nos posicionando como igreja em oração, tendo a nossa postura da divulgação das verdades da palavra de Deus. Dessa forma, eu digo para você, temos que nos posicionar. Deus é contra o aborto. E a palavra de Deus fala assim, eu vou deixar esse texto claro para você ver a gravidade do que é executar uma vida, que é matar uma criança, um adulto. Em Gênesis capítulo 9, versículo 6, está escrito assim, olha, quem derramar sangue do homem, pelo homem terá o seu sangue derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Depois, isso antecede a lei. Outra coisa, em Apocalipse capítulo 13, versículo 10, está escrito assim, olha, se alguém leva para cativeiro
para cativeiro irá. Se alguém mata a espada, pela espada deve morrer. Fica aí a palavra de Deus, com clareza, se posicionando e se manifestando contra a morte e totalmente pela vida. Eu espero que eu tenha te ajudado. Um grande abraço.